E vamos começando então o nosso quinto programa do Senta que lá vem história, gente. Pois é, o nosso quinto programa, então, nosso quinto episódio. E que bom, mais uma semaninha aí começamos. E obviamente coloquei aqui a música do Pharrell Williams, Happy, pra gente começar, já que hoje falaremos de sorriso, falaremos de comunicação alegre, né? Que, aliás, afinal de contas, a gente precisa, né? A gente precisa sorrir, é bom, faz bem. E a pessoa que eu tive o prazer de convidar aqui para vir conosco para conversar um pouquinho, falar a respeito de comunicação, já está aqui na área. Alguns já conhecem muito bem e outros conhecerão esta pessoa que é cirurgião dentista, mestre em dentística, e tem outras cositas mais aí, né, que a gente vai ver agora. Já vou convidá-lo, vou falar com o Henrique Ernesto Godin Bettiol. Isso é nome, gente, olha só, é um nome, isso é nome, né, nome de rei, não sei, coisa do tipo. Vamos falar aqui. Opa, Já tá por aí e tá de bandana e tudo, né? claro, Olha só, tá pronto pro para serviço. mostrar o que tá no trabalho, né? Para mostrar que tá no batente. Claro. Então, para quem conhece, né, nos conhece pessoalmente, nós somos amigos, amicíssimos. E agora, mas agora vamos esquecer esse negócio de amizade, porque é um negócio, gente. No Senta que lá vem história, Henrique. Aqui eu faço as perguntas e eu quero as respostas, É. literalmente, né? E assim, a gente vai falar de vida pessoal também com a carreira. Hum. Exatamente. Então, vai falando pra gente. Só para a primeira perguntinha que eu faço é a minha pergunta padrão. Quem é o Henrique? Quem é o Quem Henrique é? Bettiol? Nem É. eu sei mais quem eu sou, né? Não, brincadeira. Bom, eu sou o Henrique, né? Como todos já conhecem, né? Normalmente eu apareço nas lives da Carla, né? Principalmente quando a gente tá viajando, ela sempre inventa moda de fazer, né? Então, Exato. tô sempre por aí. Então, eu sou formado em odontologia há 4 anos, vamos botar 5, né? Esse ano vai dar o quinto ano. Né? Então, tô com a Carla, conheço ela desde a época do ensino fundamental. Acho que tu davas aula de italiano Isso para não, mim. isso não precisa E falar, calma, não, deixa eu chegar não. aí. Calma, não me interrompe, que é a minha vez agora. E quem sou eu realmente é aquele gosta de estudar, gosta de bicho, gosta de cachorro, gosta de gato, gosta de jogar videogame. Tanto que tem algumas pessoas que estão Uhum. aqui, que jogam comigo, né? Ah, os game players. É claro, né? A gente tem que ter um momento de soltar o estresse, né? Jogando, né? Xingando Uhum. todo mundo lá, mas tudo certo, né? É, Mas xingando bom, exato. né? Não xingando mal. Não pode Uhum. xingar Isso, crianças. não é aquele xingamento pesado, um xingamento básico, né? Um xingamento básico. Então, e além de Fortnite, ó, a galera do Viu? Ó, Fortnite, eles, gente, eles isso me aqui, ó. conhecem. E detalhe, ó, no consultório, ainda semana passada foi que tu postasse uma foto de algum Sim, paciente estava tava fazendo jogando. clareamento, tava jogando Mario Kart. Aham, exatamente, jogando Mario Kart. Aí, É, gente, um porque assim, negócio assim, ó. aqui já é um momento de estresse, né? Porque já entrar no consultório já é uma dor de cabeça. Tem gente que Aham, já fala assim, eu tenho medo de dentista. Assim, não, então vou tentar sim, entrar de um modo que tenta diminuir esse estresse. Que é o quê? Jogar, aham. né? Vamos jogar um joguinho ali enquanto tá fazendo, porque clareamento então tu vai ficar parado olhando pro teto. O que que eu pensei? Vamos E é botar uma quanto TV e um tempo do videogame. clareamento? É quanto tempo o Normalmente clareamento? dependendo do caso, 20, 30 até 40 minutos. Então dá pra jogar uma Hum, partida bem tranquila. bem tranquilinho, ó. Dentista pro player. Eu Só acho que não tu vai já poder pode ser. colocar essa descrição na tua bio do Instagram. Eu Dentista posso pro mudar, player. eu posso mudar, Eu olha. acho que é uma boa. É uma boa, pra Dentista chamar pro atenção. player. É, boa, boa, boa. Aham. Olha, dá pra fazer o teu merchan aí, ó. Já tem a galera toda na torcida. Sim, principalmente a coroa ali, ó. Querem que eu roube a coroa de novo, Ah, é? né? Caparelli. A Anne sabe, eu roubo duas coroas dela. Ah, legal. Então, mas olha só, o Henrique, gente, para quem está ouvindo agora, para quem está acompanhando ao vivo, depois vai para o YouTube, também vai para o podcast. Então, se você quiser ouvir
seja para pegar no pé dele depois também, alguma resposta que ele passar, que ele der, não tem problema. Vocês vão ter vários materiais aí disponíveis, né? A gente já prepara, a gente já deixa tudo pronto. Pois, Henrique, para começar agora o negócio, eu fiz a pergunta, claro, né? Quem é? Porque eu entendo que é meio complicado, às vezes a gente se. É muito fácil falar dos outros, né? Então, a mesma coisa, eu aqui na posição, às vezes é mais fácil, é mais confortável eu perguntar, questionar, sempre fazer uma análise por fora. Agora, quando a gente pergunta, né? Quando nós temos de responder a respeito de nós mesmos, dar um É parecer, difícil. às vezes é complicado. Mas eu quero saber, quando foi que a odontologia entrou na tua vida aí? Como que foi Ah, a foi história da odonto, né, no Henrique, gente, olha só, para quem não sabe, o Henrique, ele é técnico em química. também. É É louco. técnico em química, né? Técnica em Pois é, química então, olha também. só. É técnico em química, então tinha tudo para fazer uma engenharia química ou fazer algo né, fazer uma carreira nesse sentido. E de repente veio a odontologia. Fala ali pra gente como é que foi, então. Inclusive, tu tinhas até proposta de emprego na época, desde ensino médio, técnico, numa empresa, né, no laboratório e Sim, tudo mais, e tu não, vamos para a área da saúde. Fala pra gente como é que foi isso, inclusive para servir de inspiração para claro. outros É que jovens que assim, na acompanham. época que eu entrei na escola, eu já fui para a escola técnica que era na SATIC, né? E eu Uhum. sempre queria algo na saúde e não tem escola técnica na área da saúde que, na verdade, na SATIC, né? Que queria unir os dois. Eu ficava de manhã e à tarde, daí eu unia. Ah, eu sempre quis. Ou, sei lá, medicina todo mundo tenta, né? Não vamos dizer que é um dentista frustrado, mas Sim. que eu pensei, então eu vou chegar a essa parte que foi a decisão que eu escolhi a odonto, que foi num dia, num Natal, que meu pai tava com dor nos dentes. E tava fazendo churrasco, ele não aguentava de dor, a minha mãe criou vergonha e assim, ó, vamos ligar pro dentista. Quem que socorre a gente sempre é o José Cláudio, né? Uhum. Daí, assim, vamos pedir pra ver se ele tá ligando lá, né? Daí ele pegou, ligou o telefone, assim, ó, eu tô aqui ainda no consultório, se quiser mandar ele, vem. Daí o pai foi, cagão, né? Medroso, ficou com medo, mas do jeito que a abordagem que ele teve, que na Aham. verdade quem foi que atendeu ele a primeira vez, eu acho que foi a Ellen, se eu não me engano, que é a sobrinha do Uhum. José Cláudio, que até quero agradecer muito eles, que eu fiz estágio com eles a faculdade inteira lá e aprendi muita Ah, ela coisa. é, ela é sobrinha? É a sobrinha, isso. Ah. Aí eu pensei, olha só, que diferente isso aí. Eu gostei do acolhimento que foi feito. E eu me vejo fazendo isso. Assim, nossa, por que que eu não Uhum. posso fazer isso? Ah, eu comecei a pesquisar, comecei a ler bastante. Algumas frustrações, né, de alguns Normal, vestibulares, né, é. mas tudo certo. Daí eu pensei, quer saber? Vou tentar. Passei por mérito escolar, né? Ao invés de fazer vestibular, passei por mérito. Não vou fazer Uhum. vestibular de novo, não aguento mais fazer essas provas, né? Dor de Aham. cabeça, ficar fazendo inscrição, esperar a data, não. Peguei, já me inscrevi por mérito e entrei em primeiro lá, e tudo certo. Não que seja em primeiro lugar, né? Mas o que se Sim, diz foi sim, a mas primeira enfim, opção, já e não foi. importa também, né? Também É, não não importa, importa. porque o primeiro da Não, lista, ou se tem 25 vagas, o 25º vão ocupar, gente, é o mesmo lugar. não Aham. não vai ter assento especial na faculdade, não, Não, tá? Essa história, é não ilusão. tem assento especial, é ilusão, é pura ilusão. Então, o importante é estar, é fazer, né? É Exatamente. seguir. E como é que foi, então, e dali, quando tu começasse? Porque, assim, o jovem, eu digo isso porque eu já passei também, e acredito que a maioria começa um curso superior pensando, não, que legal que eu já vou. Pensa que logo no primeiro semestre vai sair bam, 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 né? É, Que não, vai é ver ilusão. tudo e tudo mais. É ilusão, gente. Primeiro semestre não serve para nada. A gente vai para a faculdade e tal. A gente não. É um início só, é uma introdução a tudo. Como é que foi esse começo, então, de faculdade, a vida acadêmica, digamos assim? É, eu tive muita sorte. O primeiro semestre, o Opa, José Cláudio travou? e a Ellen me chamaram para fazer Ah, estágio com eles. Então eu tava lá todas sim. as férias lá aprendendo junto com eles me explicando casos, como planejar alguns casos, abordagem com pacientes, estética, essas coisas todas que o que eu tô fazendo hoje praticamente é o que eles fazem hoje. Eu achei, eu parei para pensar, pô, mas o José Cláudio ele é ortodontista, eu tô fazendo ortodontia. Ele faz muita restauração, né, dentística, né? Assim, poxa, ele Uhum. também faz. Até no começo da profissão eu atendia muita criança e a Ellen atendia criança. Então, gente, eles me deram muita ideia, muita ajuda nisso. Então, eu tenho muito a Legal. agradecer a eles.
E aí depois na faculdade, então fui muito utilizando o que eu aprendi com eles no estágio, né, na faculdade, que foi que Uhum. me alavancou com mais velocidade na técnica de atendimento, nas técnicas de nos pacientes, no laboratório, e aí foi criando o gosto para realmente foi cada vez mais amando a profissão, né? Claro. E olha Que só, aí, Henrique, uhum. pode concluir, pode concluir. Que aí foi me levando mais assim, à área acadêmica, né? Que é o que a gente vai falar em Uhum. seguida, que eu tenho certeza, né? Que nós vamos falar a respeito do Sim. mestrado, né? Que foi o que foi me levando a gostar mais dessa profissão, ainda mais na parte acadêmica, que eu acho magnífica. Então, e já aproveitando, porque eu tenho vários pontos aqui para falar contigo a respeito da questão do sorriso, a respeito da Claro. comunicação, porque às vezes a gente pensa, olha só, gente, que é muito interessante uma visão que a maioria das pessoas, e o Henrique, enquanto profissional da área, vai confirmar, eu acredito que vai confirmar essa ideia, que a maioria das pessoas procura um dentista somente quando a coisa Uhum. não tá boa, né? Quando tá com dor. Exatamente. Assim como qualquer profissional da saúde. Ah, médico, eu vou para o quê? Para tomar remédio, para buscar encrenca. Não tem uma saúde preventiva, né? Eu acho como é que os teus pacientes, assim, ou no geral, dando uma ideia, buscam realmente, isso confirma ou tem mudado? Como é que vocês, dentro da área da odonto, veem essa situação? É, a tendência, na verdade, a tendência a partir vamos botar uns 5, 6 anos para cá, a tendência é melhorar. Eu penso, Uhum. né? Porque nós profissionais da parte odontológica tenta sempre promover a saúde, escovação, para promover cada vez menos a vida para fazer uma restauração, um tratamento de canal. Porque nós viemos de uma odontologia antiga, né? Não é muito antiga, não. Uns 10, 15 anos atrás era o quê? Tinha Pois cárie é. no dente, arranca metade do dente fora, né, da restauração, bota um material em cima e deu. Isso pode vir porventura da canal. Da canal, o que que é? Arrancar o dente. Então, né, hoje nós Uhum. curamos muito, né, não é como vou dar curar a palavra, né, mas recuperamos o espaço que foi perdido através de implantes, tudo por ter feito essas extrações, às vezes, né, desnecessárias poderiam ser feito canal. Só que daí, sim, Sim. em 15 anos, evoluiu muito a ciência. Né? A parte odontológica, até em 2 anos, não, na verdade, vamos botar 5 anos, evoluiu muito. Que na época da faculdade que a gente via planejamento 3D, escaneamento de boca, assim, nossa, era eles estudo. Hoje já tem aqui nos laboratórios de radiologia para fazer escaneamento de boca, que não precisa fazer mais a Que massinha. legal. Então, tá aí, é rápida a evolução. Então, por isso, hoje a tendência, né? Vamos botar daqui uns 50 anos, a tendência de ter implantes dentários, se tudo, né? Tudo der certo, a tendência é ter Sim. menos, né? Menos dentes extraídos, né? Mas tudo depende de certos outros pontos para não levar a isso, né? Que às Uhum. vezes algum Gente, tudo isso, Henrique, para ter menos cáries, não menos, né, gente? Não menos, menos cáries, menos cáries. Aproveitando, né? Menos entrando no meu. cárie, cárie é doença, não esqueça, a doença Ah, cárie. isso ok. Porque eu Mas não é cárie tenho, a por exemplo, doença? assim, ó, eu não tenho cinco Tá. caries, eu tenho a doença cárie. Ah, Eu cárie tenho é uma visto doença. como uma doença, não é como um bichinho ou coisa do tipo, Porque assim. assim, ele Então, é causado por uma cáries, bactéria, né? A tá? lesão cariosa, que é recorrente, é dada por causa da doença cárie. Olha, gente. Então é errado falar caries. É errado. Caries, tantas Não, caries. não Tem as existe. caries. Então Eu é tenho só a cárie. cárie. Gente, isso vou fazer. Olha só, vou inclusive fazer uma publicação sobre esse treco agora, hein? Da cárie. Vou até anotar aqui para eu não Anota que esquecer. depois nós vamos discutir isso aí. Anotando. Pela primeira vez eu Precisamos. consegui corrigir a Carla. Gente, isso aí, eu Olha, vou estourar um viu? foguete Não, hoje. não, mas eu jurava que a gente poderia falar cáries. Eu tenho várias cáries. Então, não, tenho muita cárie. Henrique é cultura, viu, gente? Olha só. Não, eu aprendi uma também na semana passada, não é o da epilação e depilação, mas isso vai ser uma publicação que eu vou fazer aqui, gente, então vocês vão ver, tá? Não vou explicar o que que é isso, que eu aprendi também na semana passada com uma profissional da área. Eu cheguei e perguntei, tá, mas qual é a diferença, afinal de contas? E tem diferença. E eu não sabia. Mas para saber a respeito também acompanha, tá? Olha, percebemos a importância do sorriso na harmonia, na harmonização facial no momento atual. Não reconhecemos as pessoas com a máscara. O sorriso muda tudo.
Quem tá falando? Oi, Heloísa. E Que não bom que a adianta usar Heloísa a tá por desculpa da aí. máscara para não sorrir, hein? Isso aí, assim, ah, eu não vou restaurar o dente porque eu tô usando máscara, assim, ó, a Pois minha é. faca aqui, ó. Aham. Então, esse negócio da máscara aí, o pessoal acho que pegou meio, né? Ah, não, né, usa desculpa para ir no dentista, Sim, né, gente? Então, tu por favor, sabes não vão fazer também, isso. tem uma coisa muito importante que é bem importante mesmo frisar para todos que Ah, estão aqui, é que, assim, tá. ó, até a minha colega, que é a Júlia, minha ex-sócia, né, mas é amiga de Uhum, profissão e sempre se formou comigo, sim. ela até a Maria entrou agora, que ela até comentou na publicação dela, que se está utilizando a máscara, tem que realmente remover ela e fazer o aquecimento da mandíbula, a parte muscular, porque Ah, realmente vai atenuar teu bruxismo. Vai dar mais dor de cabeça. Porque não sei se tu já notou, tu tá usando a máscara, tu sente mais dor de cabeça na região do temporal, sim. na maxila, na mandíbula. Tu sente Aham. mais dor na tendência. Então tem que ter fazer uma fisioterapia, tá? E a Heloísa É. pra exemplificar. Pois Um é, dia a bota gente, ela aí gente, no rolo. hoje a gente está rodeado, se der um treco na gente, a gente tem várias pessoas na área da saúde, para tudo. É, exatamente. E deixa, ó, tu é top. Não sei, tenho minhas dúvidas. Não, tô brincando. Mas, Olha, aqui eu sou teu dentista, hein? Ó, minha ai, meu faca Deus, aqui é de novo. complicado, gente. Ó, se tiver com um sorriso aqui alguma coisa, a culpa é dessa pessoa, tá? Então, Pelo mas, amor de Deus, se cai um dente aí, a né? culpa não é minha, hein? Não, vai dar algum problema, não vou quebrar dente. Mas olha só, aproveitando já essa questão até do uso das máscaras e tal, eu acredito que estejam acontecendo já alguns estudos relacionados a, né, porque vocês trabalham com é o rosto, né? A face. Sim. Então, inclusive quero perguntar, que tem uma pergunta aí na parte de expressão de palavra, quero perguntar para ti aí em relação a algumas expressões que vocês usam. Mas estão acontecendo já estudos relacionados à questão de sorriso, uso de máscara, ou ligados à questão de odontologia, além dessa questão da máscara, por exemplo, que tu acabaste de falar? Tem, na verdade, tem muitos estudos. Um dos principais é, como a Elo estava falando agora, que é o aumento dos Ah, casos de disfunção na não TM. sabia. Porque normalmente tu fica assim, ó, tu banha a máscara, tu não fica mais assim, ó. Uhum, Tu fica, uhum. ou, né, fazendo os Que movimentos que loucura. não é do teu normal, né, do teu normal, do teu dia a Uhum, dia. Outros é sim. porque tu tá de máscara, tu tá respirando o próprio oxigênio ali, né, o gás carbônico, a temperatura nessa região ela diminui, então a tendência de ter feridas, vamos botar assim, problemas Casquinha, assim. respiratórios, assim, Hum, inflamações, até alguns problemas de respiratório, ter gripe, ter tendência a ter maior, porque tu fica com essa parte fechada, tu não remove mais, não pega mais sol, tá. não tem mais aquele teu dia a dia. Então a tendência a ter qualquer tipo de doença é um pouco maior, né? Então tende a evoluir para um quadro maior, um pouquinho né, principalmente na parte da TM, que é o que mais preocupa atualmente nós dentistas, é essa Uhum, parte. Porque sem uma articulação bem articulada, entre aspas, tudo não sim. anda. A restauração não encaixa, dente quebra, Uhum. e tudo vai. E assim vai. Explica o que é ATM, gente. A ATM é a ATM. articulação temporomandibular. É uma articulação que fica nessa região, que ela abre e fecha a tua Uhum, boca. Então ela abre, é como se tá, fosse um joelho, né? Tu tens um joelho, certo? Só que tá, ali é como se fosse o joelho. Tu abre a mandíbula, tem um tá. disquinho aqui em cima, ele vai para frente e desloca a tua mandíbula para frente. Agora tem aqueles Entendi. casos de estalo na mandíbula, né? Quando a gente fala assim, eu abri a boca e estalou a boca, né? Porque o disco voltou, que é esse joelhinho que eu Uhum. digo. Ou às vezes trava, tu morde de um lado só, então isso é um Sabe que já problema. aconteceu? Agora aproveita. Gente, olha só, se aconteceu isso com vocês, aconteceu. Porque assim, quando, às vezes dá de uma crise, uma vez, uma crise de riso que eu desencavalei aqui Eu o também já aconteceu. meu. Aconteceu isso aqui, sabe? Num lado, eu levei um baita susto. O que que aconteceu? Aí eu devagarzinho, eu peguei, aí eu botei no lugar. Eu lembro, gente, levei maior susto, porque né, ficou uma coisa, ficou desencavalado ali, a minha mandíbula, né, de um lado. Aí então aconteceu isso. Isso é comum, assim, não Não, sei, porque aconteceu uma única vez na minha vida que eu lembro e levei o maior susto. não é comum. Isso aí é provavelmente a cabeça da mandíbula, né? Que tem um processo Uhum, ali que é o que fica dentro do crânio,
Às vezes tu Uhum. riu, o disco foi pra frente e Ui, travou tua mandíbula pra frente. meu Deus, Tem é? casos que podem os dois pra frente, né? E daí um Meu Deus. bucomaxilo, que é a Maria, que tá aqui com nós até agora, tem mais a Uhum, decência de ir, né? Mas nós dentistas temos que saber como se faz, né? Eu, sempre o que que eu faria, né? uhum, Eu enrolo os dois dedos com uma gaze, porque se a gente pegar aí, o paciente pode fechar e cortar o dedo fora. aham. É, pode cortar, Uf, realmente. É bem complicado. E isso já aconteceu comigo comendo uma costela. Foi horrível. meu, É comendo porque é. costela, gente. Não digo, é história, gente. Por isso que eu digo, ó, Ai, tem história pra caramba. É o tem Senta que lá muita. vem história, por isso que é o nome do quadro, é o Senta que lá, porque tem tudo quanto é tipo. E eu acredito que muitas histórias chegam também até o consultório, né? Nossa, Ah, de. novelas, né? Não é nem história, são É, novelas. E a gente tem que saber abordar de forma certa, né? Porque aham. já vem de um histórico Sim. bem complicado, né? De alguns colegas fazendo um certo tratamento, né? Que a gente tem que, a Uhum. partir do momento que eu assumo, daí vem da minha maneira, né? Que é diferente do que Exato. aconteceu antes, que, né? É. Ah, então, e acontece também de ter um paciente que era tratado, quando de repente mudou, sei lá, sabe, sei lá por quê, porque, né, simplesmente deu algum problema, tal, aí chega, e aí começa falando mal do outro colega, do profissional, É, eu mas já nem quero fulano fazia, ou escutar. comparando, Eu sempre né, faço assim, ó, acho tem que é esses chato. livros aqui atrás, certo? Eu falo assim, ó, Aham, tá vendo esses livros? Então, é como se você vem aqui, você pega a história do outro dentista, eu fecho o livro e guardo aqui atrás. Eu não posso uhum, apagar o histórico que ele fez, porque eu tô vendo, tá aqui, a qualquer momento eu posso sim, ver. Mas a partir do momento que tu entrou aqui, agora a gente vai escrever uma nova história. Assim, nossa, que drama. é, Não, mas é uma nova história que a gente vai fazer aqui. Resolver o é, problema, ou melhorar, ou piorar. Não sei, sim. porque o O intuito é futuro é sempre incerto. melhorar, né? É, o intuito é melhorar, obviamente, né? Não vou Aham, fazer, né? é, Mas é tentativa e acerto, né? Porque o uhum, organismo do ser beleza, humano é uma incógnita. Hoje eu posso fazer uma é, restauração aqui e amanhã quebrar o dente inteiro, né? Envolve muita coisa, não sei, botar massinha dentro. Envolve mecânica, envolve tudo, mastigação, músculo, o teu uhum. hábito, um hábito de parafunção, que é o que? Roer unha, morder objeto, tampa de caneta. Que veio dente quebrado, tampa E de o caneta. dente. E deixa eu te fazer uma pergunta. O dente ao longo da vida, ele não é o mesmo. Assim, eu tô com o meu dente, aqui, minha dentição já não é mais dente de leite, já tive meus dentes ali, tá, tá, tá. Sim, Ele vai gastando ao longo da vida, vai. vai desgastando. Vai, não, não Não tem, renova. não renova. E como é que Não. a gente faz isso? Assim, não tem é questão estética aí para fazer Isso, um assim, ó, enchimento, primeiro, preenchimento, né? um Primeiro tu preenchimento tem de que ver o dente? que que tá causando esse desgaste. Às vezes, se o desgaste ele é muito exacerbado, por exemplo, um bruxismo muito acentuado, a gente tem que tratar isso aí, né? Não vamos chegar e Uhum, simplesmente restaurar e tchau e benção, vai, acabou. Não. Tem que ver o que que uhum. tá causando esse desgaste de dente. Assim, às vezes pode ser uma dieta ácida, pode ser um hábito parafuncional, que é roer unha. Normalmente tu vê nos dentes, eles são mais ou menos assim, certo? Agora, vamos supor, Sim. começa a roer os objetos, ele começa a subir. Daí fica aqueles desgastes Ah, parecendo uma rampa, assim, mais ou menos. aham. Aí tem que fazer o quê? Tem que parar com esse hábito, certo? Que esse hábito também pode fazer mal até pra TM também, né? Tudo Ai, ligado. gente. Ai, é só tristeza. Não, não, não. É, e daí assim, A gente, estabelecido. a gente tem que ir ao dentista para a gente É, não ter para evitar problemas. Ai, meu Deus do céu. é só Não, não. problema, viu? Dentista não é fácil a É vida de só dentista, não. problema. Porque daí tem que lidar com o psicológico do paciente também, porque hábito parafuncional é um vício, Pois é. né? Isso é E, psicologia, tem que tratar também. meu Deus. Não, Complicado. e assim, a questão de autoestima, tudo, porque, gente, por exemplo, morro de medo. Eu morro de medo. Eu sempre digo, a gente, né, até treina junto, sabe, meu Deus, eu tenho um pavor de vai que eu caio e quebro os dentes, dente da frente. Eu tenho um pavor, assim, da vida toda. Cair e quebrar os dentes da frente, gente, né? Aí eu Eu também. imagino já assim, penso, né, pensar, não, é porque eu acredito que seja complicado, né? É bem Os complicado. dentes assim Uhum. da frente são os piores de, sei lá, o que que a gente faz? Porque não Quebrei é meu dente, fácil. aconteceu. Ah, quebrou a meio do dente? Depende, dá pra fazer É. muita coisa, né? Dá pra colocar uma Hum, coroa, né? Fazer um pino dentro do canal, colocar uma coroa. Ou extrair a raiz e colocar um implante. Depende muito o quanto uhum. de dente que tu perdeu. É, Né? aham. Dentista não é Dentista problema, não é ele é problema, é solução. solução. Vou botar isso no Exato, meu o esboço do problema tá com a consultório? gente.
Não é? É uma boa. Boa, adorei a frase, gente. Ó, tem que Ah, anotamos isso. anota Dentista aí. não é problema, é solução. Anotando. Muito bom. É uma boa. E aí é importante, assim, Carla, que quebrou o dente, né? Quando criança, tem muito caso disso de criança. Às vezes, se o dente ele sai em todo, tem como salvar às vezes. Sem Uhum, prejudicar os dentes que estão vindo, né? Por exemplo, ele saiu todo, coloca numa região, num copo com saliva da própria criança, né? Não lava o tá. dente, não lava, não esfregar, porque ali na própria raiz já tem todo o ligamento, todo ali. Se tu remove tudo aquilo, o dente não vai ficar. Precisa daquele ligamento que está ali para Hum, conseguir inserir de volta. Mas quem vai saber meu inserir sou Deus. eu, o dentista, né? Ou qualquer Aham, outro. é. Porque se inserir de maneira errada, pode furar o. É que como se fosse um capuzinho que protege o dente permanente lá em cima. E você pode furar e Tá. pode prejudicar o de cima e vir com uma má formação do dente. Então, por isso que o Uau. dentista tem que saber exatamente a posição para colocar o dente. Ele sabe, Meu aliás, né? Deus. É. Ó, eu É, quero mandar um beijo para Cirlei. Ô, Cirlei, como tua live é versátil, parabéns. Sim, aqui toda semana tem uma história diferente, Cirlei. Eu quero, ó, eu vou reservar uma contigo, hein? Para gente conversar sobre poesia, para gente conversar sobre história de vida, que eu sei que a senhorita tem muita coisa para contar para gente. Ó, a Lucy, eu acho que é a Lucy, né? Tá dizendo, Henrique fala também sobre o protetor bucal é, para os isso esportistas. aí é muito Gente, então importante. fala desse negócio Até a aí. Lucinha, ela Pra é gente minha não quebrar. patrocinada, né? Eu patrocino ela, ela Ah, é é? lutadora de jiu-jitsu. Eu tenho que falar Opa! certo, senão ela quebra meu Ah, braço, né? legal! Ela quebra Legal. bastante braços. Aí é o seguinte, daí eu confeccionei para ela uma plaquinha de protetora para a boca, porque o esporte ele é muito, entre aspas, né? Vou dizer que ele é violento. Ele é violento no sentido de fazer muitos movimentos violentos, né? Sim. É, não fica paradinho como aqui a gente tá, né? Exato. Fazendo. E é que é tensão muscular, ó, fechou, pode quebrar Uhum. dente, pode lascar, pode trincar, e aí é um problema muito sério. Até fazer propaganda para ela, porque ela vai competir agora no sábado, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho um Batman para assistir. Ah, eu já quero falar com ela também. Já vou, depois tu me passa o contato, porque Passo. eu gosto quando tem alguém com uma história diferente, com uma que a gente conhece, a gente tem que mostrar, porque como eu Tem sempre falo, mesmo. toda história merece ser contada. Toda Então, história é ó, já válida. tá Uhum. intimada, Luci. E como é que Enfim, esse protetor bucal, ele é tipo aquele quando a gente vê nas lutas, assim, é aqueles que isso. eles colocam. Isso. Ele tem uma espessura um pouquinho maior. Vamos supor uma plaquinha de clareamento que ela é bem fininha, deve ter Tá, 0,02 aham, milímetros. Ela tem mais tá. espessura, deve ter deve ter uns 3, acho que uns 30 milímetros mais ou menos. Ela é mais grossa, porque ela Uhum. tem que sofrer o impacto e dissipar essa força toda. Para evitar que quebre, Hum, né, o dente. Então tem que ser mais entendi. grosso, tem a força muscular junto que impede que ele possa quebrar e dissipar. Ai, que a gente dá até um medo, assim, dá um Isso medo, né? Porque a é. gente fica Senão a pensando gente nisso começa a ficar assim, neurótico dessas coisas, a gente não sai nem mais de casa, não come porque mais, não né? come. Porque Não pode nem comer mais nem sem miojo, cru. não deve. É, né? Não deve, gente, mas aí Deve a coisa, cozinhar ele primeiro, né? Não comer cru. aliás, nem comer, né? O ideal não seria, né? Mas. Ai, meu Deus, não. Mas olha só, Henrique, fala pra gente a respeito. Tu tens um mestrado Sim, finalizado já, né? Agora já é mestre em dentística. amém. O que que é dentística? Porque a gente Ah, ouvindo assim, vê dentista é de dente. é. Mas exatamente o que que é o de dente? Meio lógico, dentista, mestrado em dentística, ok, mas o que que faz? Então, a dentística, ela corresponde à área da odontologia que envolve uma gama de restaurações, né? Não só restauração. Uhum. Mas para chegar à restauração, a gente tem que chegar ao problema, que é o quê? A doença cárie, certo? A cárie, a gente não é as cáries, não, Cárie. a cárie é. Então, a dentística, ela tem mais essa afinidade, né, em diagnosticar cárie, por ter um Uhum. amplo estudo a respeito de como vou chegar à restauração. Então, Uhum. o que que seria dentística? É o processo que leva à restauração, né? Mas não só isso, é uma dos galhos da odontologia da dentística, né? Uhum. Outra parte da dentística é aquelas laminados cerâmicos, facetas, clareamento. A gente estuda muito sobre clareamento a respeito da sensibilidade, a respeito do tempo, Tá. dos produtos, se usa ou não o laser, aquela luz azul também, se usa ou não, que isso aí é. Hum. Isso aí dá uma dor de cabeça para nós dentistas, Sério? porque Até isso?
Porque assim, é o seguinte, tem colegas que vendem tratamento, né? Se tinha alguém vindo aí, eu tô ferrado. Ah, Mas é o ai, ai, seguinte, ai. mas é o seguinte, assim, porque tem estudos que falam que funciona, tem estudos que falam que não faz diferença, então eu sou daquele que não faz diferença. Porque já li muitos estudos que o calor, que a luz que coloca em cima, que emite, ele faz com Uhum, que, sabe, ele vai dissipar mais o material, mas ele não vai acelerar o clareamento. Então, a tendência do uhum. gel entrar mais dentro do dente, né, fala bem Sim, especificamente, vai, claro. vai facilitar com que esse peróxido entre na parte do nervo e sinta muito mais sensibilidade. Então, há estudos que não Entendi. levam a isso, mas os que eu li, que são assim, de revistas bem renomadas, dizem que não faz diferença. Nem na parte Certo. na velocidade de clareamento e nem da intensidade. Então, que os dois levaram Que tudo bem, ao então. mesmo resultado que eu queria. Aham. E agora, tu estás também trabalhando com a parte de orto, e aproveitando, gente, orto, né, que é da parte da forma. Então, a gente quer endireitar. Orto não é torto, não, olha só, mas parece né? Orto não é torto, gente, nada de dente torto, é dente, né, para arrumar os dentinhos, aquela coisinha, botar aparelho, né? Orto, a gente fala assim, dentista que põe aparelho, né? É um dentista que põe aparelho, mas também é dentista que trabalha, e agora nós vamos entrar numa parte que tem algumas questões, né? Também na parte de estética, que na verdade, assim como não só o dentista, nós temos hoje, assim, tudo vai evoluindo. Nós temos biomédicos, nós temos, eu Sim, não sei se fisioterapeuta pode, eu acho que não, né? Fisioterapeuta, não tenho eu certeza, acho mas eu que acho que eu por ouvi causa alguma de coisa que sim. se a Heloísa tá aí, confirma, Heloísa, já que tu és fisioterapeuta. Então, trabalhar nessa parte de estética, eu não sei até onde, ou o que pode ou não pode, né? Mas, assim, nós temos vários profissionais que estão habilitados a trabalharem com a questão de harmonização facial, né? Sim. Que podem trabalhar com isso. E existem polêmicas, logicamente, dentro da profissão, mas também com as pessoas, né? Assim, no dia a dia, que a gente vê casos de harmonização facial que a gente, meu Deus, isso foi uma harmonização ou uma desarmonização, Uma né? demonização. Porque mexe muito no rosto da pessoa, né? A gente Assim, já ó, pega, meu Deus, essa pessoa não reconhece. Fala pra gente é, como é que anda essa é bem questão. complicado, assim, isso é muito comum de escutar esses relatos dos pacientes, que eles vêm no consultório e falam assim, bah, eu Uhum, não queria sair daqui sem ser, me reconhecer. Eu falei assim, não, vamos começar sempre do pouco. Porque o que uhum, adianta colocar 30 seringas numa paciente, sair daqui, olhar no espelho e dar. Até tem isso um estudo psicológico a respeito disso, que não se reconhecer mais no espelho, a pessoa se sente uhum. mal e pede para remover tudo. Daí isso é complicado, certo? Agora É. eu prezo sempre do começar pelo pouco, né? Tem que construir as coisas ao pouco. Vamos construir um lábio? Constrói devagarinho. Não precisa colocar 3 seringas de uma vez só. Coloca uma seringa, faz um pouquinho em cima, faz um contorno, faz um preenchimento para começar a hidratar o lábio para voltar a ter o contorno Uhum. certo. Aí o paciente fala: quero mais. E é o que ele sempre fala: sempre querem mais. Incrível. Por isso que eu Não tá sempre bom. não, eles querem mais porque eles gostam do lábio grande. Né? E eu não gosto de Aham. fazer lábio parecendo duas linguiças dobradas. Não, tem que ser. Eu falo assim, ó, eu Exagerado, não assim. gosto de exagero, eu não gosto de começar violento. Não, vamos fazer devagarinho, vamos preparar o teu organismo para isso, vamos preparar o teu rosto, né? Que segundo o CFO nós estamos liberados para trabalhar, né? Do cabeça até o pescoço, né? Nessa região. Então nós temos total Uhum. liberdade de fazer isso. Tá homologado, tá aceito pelo CFO, que é uma briga que a gente tem enorme há um bom tempo, mas CFO? é o CFO, Conselho Federal de Odontologia. Ah, ok, o É o federal, federal. Conselho Federal. É o Ok. que manda em Uhum. nós tudo, né? Digamos assim. Sim, sim. É federal, a A gente respeita, né? presidência. É, É. exatamente. Aí é muito importante o dentista também ter essa parte, porque se for parar para Uhum. pensar, então um especialista em bucomaxila não pode operar em hospital, certo? O bucomaxila é uma especialidade odontológica que é quem? É aquele dentista que trabalha dentro do hospital, né, como cirurgião de Uhum. trauma. O paciente vem com o rosto todo desfigurado, né, todo quebrado, tá lá o Uhum. bucomaxilo juntando os ossinhos, né, e suturando, fazendo o trabalho dele, que a Maria Cecília, que estava aqui antes com nós, Ah, ela é é buco. bucomaxilo. E é um trabalho muito importante, que é a primeira pessoa que recebe o acidentado no hospital, né? E para te ver que a área do Ah, dentista, ela é muito complexa, não envolve só dentes, né?
envolve todo o osso, toda a musculatura, Uhum. nervos, veias, artérias, que é muito complexo. Esse sistema que nós temos aqui, que a gente chama de sistema estomatognático, que compreende, né, respiração, boca, língua, tudo que a gente tem da Tá. cabeça para cima é muito importante. Uhum. E o dentista sabe abordar qualquer tipo de estratégia para melhorar. Ronco, tem aparelhos para ronco, o dentista consegue fazer, né? Que não é o tratamento, às vezes tem que acompanhar junto Uhum. com um pneu. É um aparelhinho, não é É um aparelho, mas é aparelhinho um, que enfim, é coloca um na boca, acessório, alguma é coisa. um acessório que te ajuda a voltar a respirar e não roncar, né? Ele facilita a Tá. tua respiração durante o sono. E a gente consegue diagnosticar isso, a gente pode diagnosticar. A gente Uhum. pode fazer os exames, mandar para ir naquele, como é que se diz? Aqueles exames para dormir, para fazer eu não lembro o Sim. nome agora porque não é minha área de atuação de especialista, É. mas a Júlia, que trabalhava comigo na parte de DTM, ela mandava para fazer isso, para poder ver se realmente estava com ronco, Interessante. com apneia, que é o que pode causar o não bruxismo, né? Porque a tendência é o quê? A gente para de respirar, o que acontece? A gente tenta fazer o bruxismo, né? Que é o ranger os dentes para abrir as vias Uhum. aéreas para poder tentar trazer mais ar. Essa é a tendência. Vamos bruxir, a gente consegue Sim, respirar. Em alguns casos são esses, que é o que causa o que ronco. loucura. E polissonografia. Polissonografia. Isso, a Ah, dona V tá ligadona. tá ligada. E como a Elô disse que eu ia falar agora, a harmonização ela tem que ser multidisciplinar, certo? Por causa do Uhum. seguinte, não é só tratar, vamos preencher aqui, aqui, aqui. Não, nós temos que chegar, por exemplo, até a Heloísa acho que vai trabalhar comigo, ela vai fazer um curso agora de bichectomia, ela vai fazer Que as drenagens para bacana. mim. Ai, pronto, já vamos preparar tudo, Heloísa. Ó, Exato, ela olha, tem que mas estou fazer preparando o drenagem. projeto de Elo 50, não? Isso, ela falou aqui agora que fisioterapeuta não pode usar Ainda não injetáveis. tem? Não. Ah, Isso, e daí, interessante, não como sabia. agora a Lucinha está falando agora, realmente é importante na parte da harmonização a pessoa ser bem, não sincera, mas ela tem que ser bem real para o paciente. Ó, o que eu Tá. consigo fazer é isso, quando não é da minha ossada, eu falo, não é para mim. Por exemplo, uma Uhum. pessoa com uma flacidez enorme no rosto, eu não vou conseguir resolver com uma seringa, duas, eu teria que resolver com 30. Mas como que eu vou Sim. fazer 30 seringas no paciente? Assim, porra, eu tenho decência, né? Eu mando assim, o teu caso seria fazer um Ética, lift né? Eu acho facial. que Vamos mandar pro tudo vem da médico. questão de ética É isso também, assim, ó, né? Que é uma coisa que isso é o que me leva pra frente é a ética de trabalho. é, Poxa, se não é da minha ossada, eu falo assim, não, vou pedir ajuda, né? Peço ajuda pros aos universitários. universitários. Ó, eu não tô conseguindo resolver isso aí. Pode me ajudar? Porque, olha, a gente Uhum. tem que ter sinceridade. Só, eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Tem É. que pegar, criar vergonha na cara e pedir ajuda. Não vamos lá fazer uma burrada lá e depois dar É. problema. Poxa, Sim, tem que pensar no depois, né? Poxa, o que que pode é, acontecer? exatamente. Deixa eu aproveitar e te perguntar agora. Tu falasse antes em relação à questão, deu um acidente, vai para o hospital. Vamos Uhum, colocar agora aqui, olha só, gente, aconteceu um acidente. A uhum, pessoa quebrou, né? Enfim, teve problema no rosto, mandíbula, acontece, né? No crânio aqui, enfim, uhum. foi para o hospital, foi levado para o hospital. É o ortopedista ele pode mexer nessa parte também? Como é que funciona? Como é Tu que quis fica a dizer realidade o assim? ortodontista? Não, estou perguntando de ortopedista mesmo, assim, que eu não sei, porque no hospital o dentista, o dentista, digamos assim, o dentista não atua no hospital. Porque tu fala, é bem sobre esse caso, talvez Tá. seja isso, tu explica pra gente. Então, assim, aconteceu um acidente, teve uma pessoa com problemas Uhum. aqui, né, nos ossos, enfim, da face. Como é que vai para o hospital? Quem é que trata? Quem é o ortopedista que vai cuidar? Ou eles chamam um dentista especializado Ah, nessa área? entendi. Como é que funciona? Normalmente o bucomaxilo que está lá tem sempre um de plantão, Uhum. né? O médico está lá, né, esperando, né, o Tá. corpo, né? O corpo não, né? A pessoa que se sofreu acidente. Daí, se já tem o chamado da ambulância falando, ó, foi um acidente politraumático de face, daí, opa, rolou face, chama o bucomaxilo. Que, se eu não me engano, sempre tem que ter alguém, algum bucomaxilo de plantão no Ah, hospital, legal. né? Mas às vezes a maioria dos que trabalham no hospital são daqui de perto, então dois faculdades já estão ali. Que normalmente eles já estão Entendi. realizando a RCP, né? Que é a reanimação, algum tipo de tratamento para Uhum. conseguir recuperar os sinais vitais da pessoa, até chegar a parte do bucomaxilo, daí demora um pouco, né? Porque
Tem que Entendi. restabelecer todos os sinais vitais para conseguir estar estável, tá entubado, tá tudo bom, daí o bucomaxilo entra em ação, né? Porque o Bacana. trabalho dele é reconstruir a face de um politraumatismo. Então, se não tem sinais vitais, né, não tem o porquê de Ele ele entra ficar para lá. sala, ele vai para a sala cirúrgica. Ele pode ir, ele tem permissão Pode, para tem isso, o permissão. bucomaxilo. Ele fica ao lado dos médicos, os médicos estão lá, tem um anestesista, tem um médico em geral, Tá, de trauma, tá tudo lá. Né? E, então, o entendi. bucomaxilo tem a obrigação, o dentista também tem a obrigação de saber, verificar Uhum, sinais uhum. vitais, saber realmente que nervo que vai anestesiar. Obviamente, ele já está anestesiado, né, com anestesia Claro. geral, saber o que está fazendo. Né? Porque ficar no Uhum. hospital, no ambiente hospitalar, é de muita. Nossa, é muito Uh, difícil porque tem muitas coisas que envolvem. Por exemplo, exato. até tu chegar lá tem que fazer uma sessão de coisas, né? São itens, né? Esterilização de material tem que levar lá uns dias antes ou umas horas antes, ou o teu material já fica lá estéril para poder trabalhar depois. Até Uhum, nós dentistas podemos trabalhar no hospital. Um paciente pediátrico que precisa de uma sedação geral, ou um paciente com uhum, necessidade especial precisa de uma sedação geral para extrair um dente, ou qualquer pessoa que tenha necessidade de fazer uma sedação completa, né? Ele pode ir para o hospital para fazer isso. Daí tem que fazer todo o agendamento, tem que ligar para o hospital, uhum. anestesista, tem que fazer toda uma sequência que tu faria para fazer uma cirurgia normal. Só que daí, quando Entendi. envolve o dentista tem que fazer essa solicitação, tem que reservar a sala cirúrgica para poder fazer isso. Até tem alguns Olha, professores, eu fiz um curso de habilitação em sedação de óxido nitroso, que eu consigo fazer a sedação do paciente aqui no consultório, né? Obviamente eu consigo aferir todos os sinais vitais da pessoa, enquanto a pessoa está com um óxido nitroso respirando e está em sedação consciente. Essa uhum. sedação consciente é o quê? A pessoa está ali, está acordada, só que ela está sedada. Ela consegue responder, por exemplo, se cair alguma coisa na garganta, ela consegue tossir. Ela tem a resposta nervosa, né? Assim, o Tá, reflexo, ela tem os reflexos. Ela sim. consegue me escutar, consegue me responder. Agora, a diferença aqui no hospital, daí é geral, ele fica sem sentir nada, ele não acorda, tá dormindo, então é só ali o pessoal que está trabalhando e o paciente. É somente isso. Entendi. É interessante a gente saber isso, porque até para saber, numa situação acontece determinado fato, como que a gente vai ser atendido? Ou alguém da família, algum conhecido, né? Para nós entendermos. Porque a gente só vai pensar nisso quando precisa, só no É, momento da necessidade, né? Então é muito interessante isso. Ó, a isso. atuação do dentista em ambiente Uhum. hospitalar é muito importante. Prevenção de cárie e Carie. lesões PP, explique pra gente. Pós-parto, para mim, PP? É isso? Não. Em pacientes em ventilação mecânica prolongada. Gente, essa linguagem, Sim. vou ter que fazer um curso de português para pessoal da área da saúde. Então, vou fazer, a gente vai ter que se entender. Existe lesões PP, é isso mesmo? Ou não é nada a ver? É o PP uma outra. Eu não tô ligado. Explica, Heloísa, agora. Lesões PP, Se que é não, a coisa de fisioterapeuta, eu acho isso aí, hein? Olha. é porque eu não saquei, mas tudo bem. Mas isso é verdade, principalmente as pessoas que ficam muito tempo entubadas, né? Não tem, às Uhum, vezes, até o próprio paciente que está hospitalizado não tem essa uhum. tendência de escovar o dente. Não tem como, né? Às vezes tá alguém cuidando lá dele, mas como é que vai, né? Tem tempo, as pessoas não têm tempo hoje, infelizmente. Esse é o maior É, problema. tudo assim, né? Não tem tempo. Principalmente, eu não sabia dessa. Heloísa, é bem da minha alçada, esse PP de principalmente. Gente, eu não sabia Pega que PP ela. era abreviação Eu de também não. principalmente. Eu tenho que me atualizar nisso aí. Aprendi. Ai, meu Deus, eu sei que o TBM eu também, o TB, né? O PQ, o porquê, agora o PP eu HJ não até sabia. hoje. Boa, boa. Continua, Henrique. E aí, até foi feito um estudo num hospital, e até tem uma ex-colega minha de faculdade que faz esse trabalho no hospital. E assim, a tendência, na verdade, não, a tendência, na verdade, Uhum, 99,99, vou botar 100% dos pacientes tá. não tiveram pneumonia. Porque não tem a higiene bucal em dia, né? Porque ele tá ali com a boca aberta, vias aéreas Uhum, abertas, então tem bactéria sim, entrando, vírus entrando, não pelo cano, né? Mas, né? Tá respirando pelo sim. cano e tem as Tá partes ali. laterais. Tá entrando, Uhum.
Então, uma higiene bem realizada na boca evita esse tipo de problema, né? Ou um tratamento de canal, olha, a gente consegue fazer isso no hospital, isso avisa muito. Estamos. Agora nós vamos falar assim, higiene bucal, que é algo que nós não falamos ainda, gente. Atenção, e eu tenho aqui algumas informações que aí eu linko bem com o que eu prego, que além de eu sempre dizer que toda história merece ser contada, merece ser conhecida, escrita, eu falo de comunicação, porque tudo isso, gente, é comunicação. Nós conversando, olha só, existem situações e situações para tudo, né, na vida. Inclusive uma conversa com alguém na área da saúde, que não é algo com que eu estou habituada, porque não faz parte da minha rotina de vida. Né? Eu, por exemplo, Carla. Compensação para outra pessoa que de repente já trabalha, já tem uma. Né, cada um tem o seu contexto, a sua história, né? E a gente sempre aprende. E eu, enquanto estava preparando os materiais, os meus materiais na parte de comunicação, de linguagem escrita e falada e tal, eis que, por coincidência, neste fim de semana eu me deparo com alguns dados. E olha só, e tem a ver com o sorriso, né? E até eu trouxe, eu coloquei já nesse fim de semana algumas questões. Eu anotei aqui. Olha só que bacana. Não apenas um sinônimo de saúde bucal, o sorriso de Obama, gente. Já tem até o nome, sorriso do Barack Sorriso de Obama, sabe? Obama? O ex-presidente dos Estados Unidos, sorriso Obama. Ah, me mostra bem, né? A arcada dentária. É símbolo de um líder de sucesso, tá? Olha só, então, para a questão de comunicação, gente, o tal do sorriso de Obama. Inúmeras pesquisas nos Estados Unidos e também na Europa já comprovaram que os líderes bem-sucedidos e bem-humorados, aliás, né, os líderes bem-humorados, eles ocupam os cargos mais altos nas principais empresas, ou seja, aqueles que são mais humorados, que sorriem mais, eles acabam tendo mais chances de ocuparem espaços privilegiados na sociedade. Então, foi apelidado ou foi batizado como sorriso de Obama. Eu também não conhecia, Eu também era não. novidade. Viu? Para a gente poder. Interessante isso, né? Que as pessoas às vezes têm muita vergonha, né? É uma pena, né? Porque falando agora de saúde bucal, no total, assim, num todo, a gente vê ainda muitas pessoas com problemas, né? Com falta de dentes, que não tem condição de ir a um dentista Uhum. e falta informação também, né? Uma educação realmente, Falta. consciência odontológica, e isso vem nas escolas, vem da educação, né? Eu sempre Sim. acreditei nisso, que a pessoa com boa educação, ela vai saber fazer higiene, ela vai procurar menos o SUS vai ter menos filas, tudo, os médicos não vão precisar ficar dando conselhos, ou os dentistas falam como tem que escovar dente, o que, que tem que usar. A pessoa com educação, gente, e a educação é educação realmente, vamos botar uma educação formal de ir à escola, né? Estou falando dessa educação, porque lá vai buscar informação, né? E a gente vê que tem ainda muitas pessoas que realmente, infelizmente, às vezes não sorriem tanto por uma timidez, É. porque está faltando dente na boca, literalmente. Por isso que antes eu estava dizendo que a tendência de ter implantes em boca daqui a 50 anos vai cada vez mais reduzir. Porque os planos de ação nas escolas são cada vez maiores, principalmente na época da faculdade eu ia em escolas fazer esses planos de ensino, escovar o dente, ensinar a passar fio. Então a tendência é cada vez diminuir. E então é acabar com vamos dizer assim, com esse curativismo que teve de 50 anos atrás dos nossos pais, né, que os nossos pais sofreram aquilo que eu falei, né, tem um buraco no dente, vamos extrair, tem uma cárie, vamos extrair, assim, Uhum. não, hoje não é mais assim, vamos tentar salvar o dente e manter em boca o máximo possível. Agora, por isso que eu falei, a tendência é cada vez menos a ter implantes, e isso é ótimo, né, e cada vez mais tem que ter a consciência sobre trocar a escova, usar o tipo de creme dental ideal e usar o maldito do fio dental que ninguém quer usar, porque acha que é horrível, né? E eu sempre digo, quanto Tô tempo usando todo dia agora, tá? eu Agora eu tô pego no usando pé todo mesmo. dia. Eu pego no Tô pé usando todo mesmo. dia. Eu acho horrível usar fio dental, mas fazer o quê, né? Aí eu tava Ai. falando assim que é importante realmente usar a escova certa. E ninguém sabe. Até ontem tinha gente usando Uhum. escova dura pra escovar um dente. Não se escova Pois dente com é. escova dura. Não sei nem por que que existe. Eu falo assim, por que existe escova dura? Então eu falo assim, eu uso pra limpar o rejunte da parede. Pra Pois é, passar grade mas é sapato.
Mas o porquê então quer vir? Por que que tem para vender? E a maioria é da média para aquela escova, é dura mesmo, é Isso. macia, média e aquela Tem outra. a extra Não sei macia, se é dura. macia, média e dura. É a É, dura, até hoje eu não descobri o porquê. Até eu tenho provavelmente é dúvida. porque é mais barato na produção, né? Deve ser, a Provavelmente porque a produção deve ser cerda ela mais é mais barata. grossa, essas coisas, né? Porque tu É. vê uma outra marca, uma cerda mais macia, extra macia, é 30, R$ 35, Pois né? é. Mas daí vem o que pesa no bolso, né? O paciente vai para o que é mais barato, Uhum, né? Infelizmente. é. Mas eu sempre pergunto pro paciente, quanto tempo tu usa para escovar o dente? 5 segundinhos. Assim, nossa, só isso? Agora ela falou ali que é para dentadura. Não A se usa dentadura. escovadora para dentadura. Não se usa, Ah, porque também ela é, não. não, porque ela é Olha, outro forte. mito. Porque a escova, a dentadura, a prótese dental que a gente fala que ela é usada feita em acrílico. O acrílico arranha. Hum, Daí o que que acontece? Tu esfrega ali, né? Vai arranhar, vai entrar mais comida, vai entrar mais pigmento, a prótese vai ficando mais escura, vai ficando mais fedida. E aí vai, ela vai criando mais ranhuras e cada vez mais a tua prótese vai ficando velha, mais rápido. bah. Por isso que tem que usar. Eu sempre digo, para escovar a prótese total é com o quê? Escova macia e detergente neutro. Detergente. Ah, tá, neutro. Pode pegar Uhum. um. Sem Fazendo gosto. propaganda, pode pegar um IP, por Pega um exemplo, IP assim, um IP neutro lá, neutro. um IPzão velho lá, Oh, passa lá a escova. gente, tô Porque chocada. tu não vai Chocada com botar dentro isso. da boca, só vai fazer o seguinte, tu vai escovar bem a prótese com o creme, com o detergente, lava bem e bota na boca de Aham. novo. Só isso. É bem simples. Choquei. Eu também fiquei, quando eu descobri esse sinal assim, gente, que isso? Não sabia. O interessante também é que esse Corega Tabs, aquele efervescente, coloca a prótese lá dentro. Não pode ter metal. Só aquela Uhum. pura de acrílico, né? Coloca dentro do copo com água e o Corega Tabs. Ele ajuda a limpar, ele Uhum. ajuda a quebrar aquelas partículas grandes de tecido, de resto de pele, de comida que fica dentro da boca. Ele É ajuda a porque fica limpar. com Daí cheiro, depois tudo, né, limpa. também, né? Querendo ou não, Isso. né? Todo mundo É. chocado. Se IP descobre, eu acho que eles ainda não usaram Eles vão isso dobrar o valor. para fazer propaganda, hein? Ou vão fazer uma Ah, parceria, né? IP fazer a prótese. parceria aí, gente. É, exatamente, IP prótese. Eu gostei, boa. Olha, a gente vai descobrindo, né? Então, e agora uma perguntinha. Vamos supor que todo mundo está usando bem bonito, aquela coisa. Quanto tempo de vida tem uma escova de dente? Olha, é muito relativo, né? A primeira é, ficou doente, troca a escova. Ah, comprei a escova ontem, troca. Não quero saber. Sério? Principalmente Por causa agora, dos fungos, bactérias? isso porque normalmente vírus, bactéria, fungo fica em essa região. Principalmente bactéria e fungo, porque o vírus ele tem uma vida muito curta assim fora do organismo. Então é como se fosse pegar minha escova e passar para ti. Aí é rápido, essa Ah, transmissão, né? Agora, uma bactéria, um fungo, ele fica nessa parte que é úmida, é quente, ali ele se reproduz. Daí tá levando a bactéria e o fungo para dentro da boca, né? ai, meu Deus, já comprei um frascão Ah, de Corega, era outra marca na ai, Alemanha, e tomei como antiácido. Tipo, ai, que tristeza. Pelo menos tá limpinho por dentro, né? ai. Gente, a Aline, ela vai ser minha entrevistada. Aline, eu acho que o nosso Senta que lá vem história vai ter que ter umas 2 horas. Porque, olha, essa cada uma, essa foi boa, gente. Olha, são histórias realmente para contar. Tu imagina aqui, a gente em uma horinha conversando, saem algumas histórias. Tu imagina no consultório, né? Uf, Diariamente aquela coisa, tem de tem tudo. cada coisa que Tem a de gente até tudo. se assusta, assim, como é É, que chegou a isso? é. E, ai, não, tem um monte. Gente, agora me veio uma coisa agora, né? Tudo bem, gente. A região da boca, a gente sabe que tem pessoas que cuidam dos dentes e tudo mais. Mas agora, e tem outras, tem pessoas que, por um motivo ou outro, ou porque de repente, sei lá, às vezes até, não sei se é algum problema estomacal, mas ou com mau hálito, ou que não cuidam dos dentes, aquele tártaro, aquela coisa toda. Dentista tem que ter um bom preparo também, né? Tem. Ainda bem que tem máscara. Assim, né? Porque Aquele tem cheirinho os da boquinha de bafinhos, né? esgoto que a gente fala, né? A Tem boca de os esgoto. bafinhos. É que assim, É, ó, o importante, assim, ó, só para finalizar a parte da escova antes, é sempre assim, ó. tá. São 3 pontos que eu sempre prezo. Ficou doente, troca a escova. Tem que manter a escova longe do vaso sanitário, porque da descarga, microgotículas migram e vão até a tua escova que pode estar descoberta ou não ali perto da pia. Ai, e tem gente que deixa a escova assim aberta ao ar, assim, ao ar livre, né, Exatamente. Mas no também ela não banheiro. pode Meu estar totalmente Deus. fechada, porque ela vai ajudar ainda mais a oh, Jesus, proliferar as bactérias e fungos que estão ali. Tá. E
toda vez, assim, ó, em média, são 3 meses para trocar a escova. Em média. Uhum. Mas, assim, eu trocaria todo dia se eu pudesse. Que a gente vê cada coisa no microscópio. Mas, em média, cada É, 3 meses, se for antes, a escova tiver, tipo, uma vassoura, aí troca antes. espinguelada. Uhum. Isso. E qual era Meu Deus. a pergunta Eu tinha anterior? perguntado dos, assim, né, dos bafinhos, aquela Ah, sim, coisa que tem que estar preparado, né, para pegar a 90% boca dos boa, a boca ruim, casos, né? 90% dos casos que vem realmente é porque não passa fio e é acúmulo de placa. Ou tem algum tipo de, sei lá, cavidade na boca que está exposta ao canal, que pode estar infeccionado, pode vir esse mau cheiro. E Uhum. um dos maiores casos pode ser também o estômago. Refluxo, ou dependendo da dieta, né, que também ajuda no mau hálito. A língua também tem que ser sempre bem escovada. Também pode Escovada. causar. Isso. Que Um loucura. É teste para tudo ver se assim, está é por isso que é tudo interligado, tudo né? liga. Cada Assim, coisa que a gente faz. às vezes pode fazer um teste de bacteriológico no estômago, às vezes pode ter um tipo de bactéria lá que está causando Uhum. esse mau cheiro. Daí tem que ver realmente com um médico que trabalha nessa área para poder te ajudar nessa parte do mau hálito, né? Que é a parte médica, Tá. daí não é comigo. Sim, sim, exato. Que às vezes até pode ser um refluxo, alguma coisa, né? Que tem tudo isso, um Uhum, monte de coisa, né? Tem tudo isso. Ó, isso. uma outra, gente, uma outra questão para a gente procurar, para sorrir mais, porque faz parte da comunicação, né? A gente, e sorrir, né? Buscar, não é também tá assim, ficar sorrindo falso, não é sorrir falso, mas pelo menos tentar encarar, né? De um modo mais positivo. A gente tenta, né? O sorriso, tá? Ele é realmente um dos fatores para causar boa impressão na comunicação. Imagina assim, eu falando agora aqui, você assim, ó, né, sem mostrar o dente, aquela coisa meio assim, mal encarada, né? Aí não dá. Agora, quando a gente não causa uma conexão mesmo, né, com as pessoas, com quem está acompanhando. Agora, na comunicação, o sorriso, a expressão, porque é uma forma de comunicação não verbal. Então, sendo uma forma de comunicação não verbal, é um elemento bastante importante, porque sabe aquela história da primeira impressão é que fica? Logicamente, nem sempre é verdade, mas as pessoas vão imaginar, ou vão te imaginar, vão te ver como uma pessoa carrancuda, uma pessoa séria, ou uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais alegre. Então, tem muita relação com Tem. isso, tá? É um elemento importantíssimo da comunicação não verbal. E aproveitando, então, porque isso faz parte, essas falas que eu estou colocando, elas são parte de estudos de análise comportamental, tá? Dentro da comunicação como um todo e tudo mais. E, Henrique, a gente está indo, já está chegando assim na nossa reta final, né? E eu tenho uma pergunta que eu disse, eu vou fazer lá no comecinho, que agora tem